Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, que Deus possa te abençoar, porque eu tenho certeza que esta live, com esse vídeo, vai falar com você, meu irmão. Assim como Deus tem falado ao meu coração, estamos aqui por mais uma das séries Autoridade do Crente, tá bom? Eu gostaria que, se você não viu, visse a nossa playlist aí, nos nossos vídeos, o vídeo anterior da Autoridade do Crente, tá bom? Esse é o vídeo 2, tá bom? A gente possa aprender o real significado, né? Aprender realmente a exercer a fé segundo o nome de Jesus. Tomar posse da nossa bênção em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos então aprender um pouco mais. Então, meu irmão, nós estamos aqui falando da oração de Paulo, né? Paulo, ele era um homem de oração. Paulo realmente ele colocava os seus joelhos dobrados e buscava pela igreja, pela congregação a qual ele estava ali realmente fazendo a obra que Deus tinha designado nos momentos, né? Onde ele estava indo, ele estava realmente ali intercedendo por ele, pelo povo, tá bom? E nós estamos aqui na fé fazendo também orações, nós estamos numa campanha, oração de joelhos, e eu gostaria que você também prestasse atenção, porque chegou um tempo a qual toda a igreja, a congregação, deve dobrar os seus joelhos com mais intensidade, da mesma forma que Jesus dizia, né? Jesus ele fazia quando ele foi para ser entregue. A Bíblia diz que ele já estava orando, mas quando ele ficou ali, né, no momento de agonia, ele orou com mais intensidade. Parece que o mundo está em agonia. Então, o que o crente deve fazer? Seguir o exemplo de Jesus, colocar mais intensidade na sua oração. Efésios capítulo 1, nós vamos falar sobre o exemplo de quando Paulo estava orando. Aqui no versículo 16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então repare que Paulo ele estava ali orando e sempre estava apresentando aquele povo, sempre apresentando o povo para as orações, tá bom? E ele diz assim no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, frisa aí, meu irmão, como está escrito aqui em branco: em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação, né? De revelação. É a manifestação do Espírito Santo, lhe dando sabedoria, lhe dando revelação. Nós temos que ter isso, meu irmão, para que possamos conseguir desenvolver a nossa vida espiritual, para que possamos conseguir abençoar a nossa casa, ficar na fé, lutando pela família, em nome de Jesus, tá bom? Olha só, algo desvendado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo ele diz assim, olha, eu queria que vocês tivessem o conhecimento aqui na mente de vocês, que vocês entendessem que o Espírito Santo, ele tem ali, sabe, a manifestação, né, de uma palavra de sabedoria, ele tem ali para fazer você entender, né, com uma revelação, ter uma visão diferente do homem natural. Então, eu coloco essa frase para você pensar, né, um desvendar do Espírito de Deus, tá bom? Uma coisa que não é simplesmente como uma pessoa muito inteligente tomaria uma decisão, mas sim uma decisão muito inteligente porque vem da parte de Deus. Alguma sabedoria, alguma revelação, ou seja, algum discernimento do que está acontecendo, né, alguma forma de agir, de falar, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo do homem natural, é algo do Espírito, tá bom? Então você também tem que entender outra coisa, meu irmão. Sempre lembre que a sua guerra, ela é espiritual e ela existe. Sua guerra é espiritual e ela existe, tá? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, isso aqui, meu irmão, é para você entender que, na verdade, a sua guerra é espiritual. Você entendeu que você tem que lutar não contra a carne, não contra o sangue,
Não é o seu parente, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é essa a questão. Você tem que se levantar numa guerra, e uma guerra espiritual. Então você precisa de uma visão, uma sabedoria, você precisa de uma revelação do Espírito Santo para você entender, porque o Espírito Santo conhece o campo espiritual. O Espírito Santo sabe o melhor conselho, a melhor palavra, a melhor atitude que você deve tomar em nome de Jesus, tá? Então, a sua guerra, ela é espiritual e ela existe. Guardou isso no seu entendimento? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, existe muitas coisas, né? Muitas aflições. Mas olha essa tradução NTLH, que é a nova linguagem de hoje, né? Em todas essas situações. Em toda situação que tiver, meu irmão, todo problema em qualquer área da vida, você já tem a vitória. Você já tem a vitória, meu irmão. Só que talvez você não consiga tomar posse da sua vitória, porque na hora de tomar a posse da vitória, o que acontece? Você toma uma atitude humana, uma atitude precipitada, você acaba pecando contra a vontade do Senhor. Você não tem a sabedoria espiritual como deveria. Você não é guiado pela revelação como deveria. Então você precisa prestar atenção, tá bom? Olha só, meu irmão, lembre-se que é uma guerra espiritual e você precisa saber lidar com isso. Então, a guerra espiritual, ela é vencida de uma forma diferente. Você não vai vencer a sua guerra no casamento, né, tacando uma bomba, batendo de chicote, né? Você não vai vencer a sua guerra ali contra alguma coisa, né, como um homem normal, um homem natural. Não, você vai vencer como um crente. Por isso, a autoridade do crente, né? Mas o que acontece? Acontece que às vezes a pessoa ela pensa que essa autoridade, sabe, essa oração, né, aquela oração, como eles dizem, a oração forte, né? A oração no nome de Jesus, cura, libertação. Tem pessoas que acreditam que não é para ela, que não é para todos. Mas esta autoridade é para todos. Todos têm a possibilidade de usar esta autoridade do crente, tá? Vou te falar em Efésios capítulo 1, no versículo 3, por que é para todos, tá? Ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: Jesus, ele é o seu Senhor? Jesus, ele é o seu Salvador? Então você também se encaixa nessa palavra de Efésios capítulo 1, versículo 3. Se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, então, meu irmão, ele tem estas bênçãos que diz nesse versículo. Olha só, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então você reparou como está escrito aqui em branco? Com todas as bênçãos? Todas, meu irmão. Todas as bênçãos são para aqueles que têm Jesus como Senhor, que têm Jesus como Salvador. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, meu irmão, a sua bênção está garantida, porque está escrito na palavra. Só que ela está nos lugares celestiais. Lembra que a sua guerra é contra as potestades nas regiões celestiais, né? Então a sua bênção também está lá garantida. Mas você precisa ficar ali com autoridade, você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter esse conhecimento dessa autoridade. Como que eu faço isso, pastor? Para vencer essa guerra, para tomar posse logo, porque a vitória já está garantida. Como que eu faço? Você pega e busca a ter esse espírito de sabedoria e revelação, que é o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na questão de sabedoria e de revelação espiritual. Tá bom? Glória a Deus. Por quê? Porque não adianta simplesmente você conhecer a palavra, tá? Talvez você até fala assim, não, eu conheço, eu sei que está escrito na Bíblia lá, que tem a palavra lá, que a bênção está garantida, né? Que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ó, mas olha aqui, saber ou ter conhecimento não é suficiente. Então, pastor, eu
tá, eu tenho conhecimento aqui, pastor. Eu entendi. Entendi que a bênção é minha, tá? Eu entendi que a bênção é minha. E agora? Agora, só ficar acreditando? Isso, só ficar acreditando. Mas dentro do seu crer, dentro do seu ter conhecimento, quando você começa a ter o conhecimento da palavra, Deus ele começa a te pedir algumas coisas. Deus começa a trazer também ao teu conhecimento que você tem que fazer algumas coisas, né? Ou seja, eu posso ter o conhecimento, mas você precisa fazer algumas coisas. Olha essa frase: fazer o que for preciso para tomar posse das bênçãos, meu irmão. Então, se eu tenho conhecimento de uma palavra que é minha, a Deus me garantiu a vitória, e no campo espiritual a minha bênção está garantida. Tem uma guerra lá, mas eu já tenho a vitória. Então aí Deus começa a te orientar, a te dar orientações. Através do Espírito Santo, Ele te dá sabedoria, Ele te dá revelação para você, faça isso, faça aquilo, olha, para com isso, haja dessa forma, porque, meu irmão, a guerra você vai vencer através do Espírito de Deus, tá bom? E aí você vai precisar fazer assim, olha, algumas coisas. Um exemplo, talvez você vai precisar perdoar, você vai precisar amar, você vai precisar estender a mão, você vai precisar pedir perdão. Algumas coisas que o Espírito Santo vai te orientando a fazer dentro da palavra. E aí você vai ter que se levantar através desse conhecimento. Agora que eu tenho conhecimento do que eu devo fazer, aí você faz segundo a direção de Deus. Por quê? Porque eu quero te dar um exemplo, meu irmão, um exemplo bem interessante, né? Como eu dou sempre este exemplo. É como se você estivesse passando uma necessidade, sabe? Passando uma necessidade financeira lá na sua casa. E aí dentro de uma gaveta você tem um testamento, né? Você tem o seu testamento lá, um testamento que alguém deixou para você muito dinheiro. E aí você, meu irmão, está lá num dia difícil e você pega, abre a gaveta e você vê, nossa, olha, eu tenho um testamento aqui com muita riqueza, muito dinheiro. Aí sabe o que você faz? Aí você deixa ali na gaveta o testamento. Você, meu irmão, em vez de pegar o testamento e fazer alguma coisa, fazer o que for preciso para tomar posse do que é seu por direito, ir no advogado, ir no juiz, não, você deixa lá guardado. Então é a mesma coisa que nada. Você ter uma palavra e você não exercer a sua autoridade, você não tomar atitudes, ser direcionado na sabedoria, sabe, ser direcionado ali na revelação do que Deus for te falando, se você não começar a fazer o que o Espírito Santo te direcionar, você, meu irmão, é a mesma coisa que tivesse aquele testamento na gaveta guardado e não fazer, não tomar uma atitude. Então você deve pegar a palavra, você deve pegar a revelação de Deus e agir conforme a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo te mostra, olha, você tem autoridade sobre a sua casa, começa a orar, olha, perdoa, faz isso, faz aquilo, e você começa a fazer, você começa a agir, meu irmão, certamente a sua bênção que está garantida se manifestará para a sua vida. Certamente essa pessoa que tomar uma atitude, que agir com o testamento, ela vai tomar posse da riqueza que ela tem direito, tá bom? Assim será comigo, assim será com você. Glória a Deus. Então, meu irmão, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa também continuar acompanhando, porque realmente Deus irá nos orientar para o crescimento espiritual. Glória a Deus. Forte abraço. Fica com Deus.